No início do século XIV, a vida de um camponês na Europa era difícil, mas previsível. A maioria das pessoas vivia em pequenas aldeias espalhadas pelo campo. Casas simples, geralmente feitas de madeira, barro e palha. O chão muitas vezes era apenas terra batida. Animais podiam dormir dentro de casa durante o inverno para ajudar a manter o calor. A vida girava em torno de 3 coisas: terra, clima e sobrevivência. Quase ninguém imaginava que, em poucos anos, o mundo inteiro mudaria. A grande maioria da população trabalhava na agricultura. O sistema feudal dominava a sociedade. Os camponeses cultivavam as terras de um senhor feudal e, em troca, recebiam proteção e o direito de viver ali. Mas isso vinha com um preço. Eles precisavam entregar parte da colheita, pagar impostos, trabalhar gratuitamente em certos dias e ainda sobreviver com o que restava. Mesmo assim, havia rotina, havia ritmo, havia esperança, até que começaram a surgir rumores. Por volta de 1346 e 1347, notícias estranhas começaram a circular. Mercadores que vinham do Oriente relatavam algo assustador: cidades inteiras estavam morrendo. No começo parecia apenas mais uma doença distante. Aliás, naquela época, epidemias não eram incomuns. As pessoas já estavam acostumadas a surtos, doenças, fomes e guerras. Mas dessa vez era diferente. Navios chegavam aos portos trazendo tripulações doentes ou mortas. Alguns cronistas da época descrevem navios que chegavam silenciosos, sem resposta da tripulação, com corpos espalhados pelo convés. A doença estava se espalhando rapidamente pelas rotas comerciais, e ninguém entendia o porquê. Para entender o impacto da peste negra, precisamos imaginar o cotidiano de um camponês. Ele acordava antes do sol nascer. O trabalho começava cedo: arar a terra, plantar, colher, cuidar de animais, consertar cercas, buscar água. Não existiam dias de descanso como hoje. O inverno era duro. A comida podia acabar antes da primavera. A dieta deles era bem simples: pão escuro feito de centeio, sopa grossa de legumes, com cebola, repolho, às vezes queijo, mas raramente eles colocavam carne. A expectativa de vida já era baixa, muitas crianças morriam jovens. Mesmo assim, havia comunidades, as aldeias eram pequenas, todo mundo se conhecia. Casamentos, festas religiosas e colheitas uniam pessoas. O mundo parecia estável, mas essa rotina deles estava prestes a acabar. A peste não chegou com exércitos, ela chegou silenciosamente. Hoje sabemos que a doença era causada pela bactéria Yersinia pestis, transmitidas principalmente por pulgas que viviam em ratos, mas na época ninguém fazia ideia. As pessoas acreditavam em várias causas: castigos divinos, ar contaminado, conjunções astrológicas ou até feitiçaria. Os primeiros sinais eram confusos. Alguém na aldeia começava a ficar doente, com febre alta, fraqueza, dores intensas no corpo. Depois vinham os sintomas que aterrorizavam todos: inchaços dolorosos no pescoço, axilas ou virilhas, os chamados bubões. Esses inchaços podiam ficar do tamanho de ovos, ou até maiores, e então começava o verdadeiro horror. Vamos imaginar uma cena. Suponhamos que tem um camponês chamado Thomas. Poderia ser qualquer pessoa. Ele começa a se sentir mal após alguns dias de trabalho no campo. No começo a família acha que é apenas cansaço, mas a febre sobe rapidamente. Em 1 ou 2 dias ele mal consegue se levantar. Sua esposa percebe um inchaço estranho perto da virilha. Ele grita de dor quando alguém toca. Logo depois aparecem manchas escuras na pele, sinais de hemorragia interna. Esse é o momento em que o medo começa a se espalhar, porque todos percebem algo assustador. Isso não é uma doença comum. E pior, ela parece se espalhar. Naquela época, aldeias estavam conectadas por comércio e viagem curtas. Camponeses iam ao mercado, padres viajavam entre vilas, mercadores circulavam com carroças. Sem perceber, as pessoas carregavam a doença de um lugar para o outro. Às vezes, uma aldeia inteira começava a adoecer em poucos dias. E os relatos históricos mostram algo impressionante. Muitas comunidades perderam metade da população em semanas. Imagine isso, metade das pessoas que você conhece desaparecendo. Agora pense dentro de uma casa camponesa, um espaço pequeno, uma única sala principal, uma família inteira vivendo junta. Quando alguém ficava doente, era praticamente impossível de evitar o contato. A doença passava de pai para filho, mãe para filha, irmãos, vizinhos. Muitas vezes quem cuidava do doente era o próximo a morrer. Relatos da época descrevem algo devastador, pessoas abandonando parentes por medo. Isso era extremamente raro naquela sociedade, onde a família era tudo. Mas o terror era maior que a tradição. Os campos deixavam de ser cultivados, animais ficavam soltos, casas ficavam vazias, os sinos da igreja tocavam constantemente para funerais, até que não havia mais quem o tocasse.
Alguns padres morreram atendendo os doentes, outros fugiram, e isso causou uma crise espiritual enorme entre os camponeses. Se até os homens de Deus estavam morrendo, o que estava acontecendo com o mundo? O que os camponeses pensavam que estava acontecendo? Sem conhecimento científico, as explicações eram assustadoras. Muitos acreditavam que era o fim do mundo, outros achavam que Deus estava punindo a humanidade. Alguns grupos começaram movimentos religiosos extremos. Os famosos flagelantes, pessoas que viajavam de cidade em cidades, se chicoteando publicamente, acreditando que isso acabaria com a praga. O medo também levou à perseguição de minorias em algumas regiões. O caos social começou a crescer, mas para os camponeses o problema era ainda mais simples e brutal: sobreviver até amanhã. Historiadores descrevem algo que raramente aparece em livros também: o silêncio. Quando metade de uma aldeia morria, o lugar ficava assustadoramente quieto. Menos vozes, menos crianças, menos animais sendo cuidados, menos movimento, casas fechadas, portas abandonadas. Em algumas regiões da Europa, aldeias inteiras desapareceram. Simplesmente deixaram de existir. Uma das coisas mais chocantes sobre a peste era a velocidade. Muitas vítimas morriam em 3 a 5 dias após os primeiros sintomas. Isso significava que as pessoas não tinham tempo para entender o que estava acontecendo. Um dia você estava saudável, alguns dias depois, simplesmente morto. Isso criava uma sensação de insegurança, como se ninguém estivesse seguro, nem ricos, nem padres, nem nobres, nem camponeses. Imagine acordar em uma manhã fria e perceber que algo mudou, não apenas dentro da sua casa, mas em toda a aldeia. O silêncio começa a tomar conta do lugar. No dia anterior você ouviu os sinos da igreja tocarem 3 vezes para funerais. Hoje eles já tocaram 6. Isso aconteceu em centenas de aldeias pela Europa entre 1348 e 1349. A peste negra não avançava devagar. Historiadores descobriram que o padrão era frequentemente o mesmo: primeiro o caso, depois alguns membros da família, em poucos dias vizinhos, depois a aldeia inteira. Um dos relatos mais conhecidos vem do cronista italiano Agnolo di Turan, que viveu durante a peste em Siena. Ele escreveu algo extremamente forte sobre aquele período. Segundo seus registros, muitas pessoas morriam tão rapidamente que não havia tempo para rituais religiosos adequados. Em alguns momentos, nem mesmo parentes se aproximavam dos corpos. Isso mostra o nível de medo que existia. Mas o pior ainda não tinha acontecido. Em muitas aldeias da Europa, a peste negra estava apenas começando a mostrar sua verdadeira força. Casas inteiras desapareceram, comunidades foram abandonadas. Em alguns lugares, parecia que o mundo tinha simplesmente parado de existir. Imagine viver em um lugar onde a cada manhã menos pessoas acordavam, onde o silêncio começava a tomar conta das ruas e onde ninguém sabia quem seria o próximo. No próximo vídeo vamos entrar na parte mais assustadora dessa história real, o momento em que aldeias inteiras começaram a desaparecer do mapa e o que aconteceu com os poucos camponeses que sobreviveram. Porque por mais estranho que pareça, a peste negra não destruiu apenas vidas, ela mudou o destino da Europa para sempre. Então se você gosta de histórias reais, obscuras e poucos contadas, se inscreva no canal agora. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos como esse. E também ativa o sininho, porque a parte 2 já está sendo preparada. E ela vai mostrar coisas que quase ninguém comenta sobre a peste negra. Eu te vejo no próximo vídeo.